Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Feliz em estarmos aqui nessa revisão para a prova de PGM de Aracaju. Um beijo aí pro pessoal que está querendo ir para essa terra maravilhosa, que eu tenho a honra e a alegria de conhecer. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Gabriel Quintanilha, eu estou aqui fazendo essa revisão de Direito Tributário. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz e muito alegre de poder efetivamente trazer alguns pontos de direito tributário para te ajudar, né? Pelo menos tentar acertar algumas das questões da prova para que você possa ir rumo à sua aprovação para atingir o seu sonho, o seu objetivo de vida. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa revisão. Tem alguns pontos importantes em matéria tributária que sempre caem em provas de procuradoria, então eu vou tentar aqui ser o mais abrangente possível, abrangendo a parte geral, alguns pontos da parte específica, para que você possa chegar realmente preparado, chegar preparada para a sua prova. Bom, é importante lembrar alguns conceitos iniciais do direito tributário que eventualmente são cobrados na prova e muitas pessoas acabam se equivocando. Um deles é o próprio conceito de tributo. Extraindo do conceito de tributo, está previsto lá no artigo 3º do CTN, é importantíssimo a gente lembrar que o tributo é uma prestação pecuniária, é uma prestação compulsória em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituído em lei e cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Lembre-se, o tributo é sempre uma prestação em pecúnia, é sempre uma prestação em dinheiro. Não existe o pagamento do tributo em natura, não existe o pagamento do tributo de outra forma que não dinheiro. Não existe pagamento do tributo em labore, o tributo tem que ser pago sempre em dinheiro. O próprio conceito diz em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Significa dizer que o tributo tem que ser pago em moeda, tem que ser pago em dinheiro, e não é admissível outra forma de pagamento. O próprio CTN, no artigo 156, traz as causas de extinção do crédito tributário, no inciso 11, traz uma hipótese de pagamento que não em dinheiro, que é a dação em pagamento de bens imóveis, então grifa bens imóveis. Hoje o CTN autoriza a dação em pagamento de bens imóveis como causa de extinção do crédito tributário. Mas lembre-se, cada ente federado pode criar suas formas próprias de efetivamente extinguir o crédito, ou seja, o ente federado pode, por lei própria, criar outras causas de extinção do crédito tributário, além daquelas que estão no CTN. Isso está previsto de acordo com a jurisprudência do STF no julgamento da ADI 2405. ADI 2405. Então, muito cuidado, tributo é prestação pecuniária, compulsória. Gabriel, como é que pode cair isso na prova, Gabriel? Pode cair uma questão em que envolva uma lei municipal que autorize a dação em pagamento de bem imóvel e, ao mesmo tempo, fornecimento de quentinhas para o município, né? Você vai ter que responder dizendo que a dação em pagamento de bens imóveis é possível, mas o fornecimento de quentinhas não é possível, porque isso é uma prestação in natura e viola a lei de licitações. E isso também está na ADI 1917. Atenção, ADI 1917, que traz a necessidade de licitação para que a administração pública contrate bens e serviços. Belezinha? Dando sequência, ainda tirando do conceito de tributo, prestação pecuniária, compulsória, o tributo ele é compulsório, a obrigação tributária decorre exclusivamente da lei, lembre-se disso. A obrigação tributária não decorre da vontade das partes. A obrigação tributária é tratada no artigo 113 do Código Tributário Nacional. E no artigo 113 fica muito claro que a obrigação tributária tem como única fonte, tem como única origem a lei. A lei. Então, se você pratica aquela situação prevista em lei como necessária e suficiente à incidência do tributo, o tributo ele é devido, o tributo ele incide e você tem que pagar querendo você ou não. Lembre-se, então, o tributo ele é compulsório, ele é obrigatório, você não paga tributo porque você quer, você paga tributo porque você pratica o fato gerador, então você tem que pagar o tributo, ok? Então, aqui tem um conceito extremamente relevante, conceito que envolve a obrigação tributária. A obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória. A obrigação principal, ela é idêntica para todos os tributos. A obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo, é a obrigação de dar dinheiro ao fisco. Repito, ela é idêntica para todos os tributos. Não confunda a obrigação principal com a obrigação acessória.
a obrigação acessória nos termos do artigo 113, parágrafo 2º do CTN, é uma obrigação de fazer ou não fazer, decorre da legislação tributária. E, portanto, ela não precisa de lei, precisa de legislação, porque o artigo 96 do CTN deixa claro que lei e legislação não são sinônimos. A legislação ela é mais abrangente, ela é gênero, lei é somente uma das espécies da legislação tributária. Dito isso, é importantíssimo a gente lembrar que a obrigação acessória ela não segue a principal. A obrigação acessória ela se converte em principal quando descumprida, 113, parágrafo 3º do CTN. Mas por que isso, gente? Porque a obrigação acessória ela é uma obrigação de fazer ou não fazer. Então, por exemplo, imposto de renda da pessoa física, você precisa declarar o imposto de renda, obrigação acessória. Se você declara, depois você vai pagar a obrigação principal. E aí que está o detalhe. Se você não declara, você recebe uma multa. Multa é a obrigação de dar dinheiro ao fisco, portanto, a obrigação tributária principal. A obrigação acessória se converte em obrigação principal quando descumprida, beleza? Repito, a obrigação acessória se converte em obrigação principal quando descumprida, tá bom? Dando sequência, é fundamental que a gente lembre que tributo decorre da lei. Tributo é uma prestação compulsória que decorre da lei. O tributo sempre vai nascer da lei. Gabriel, também pode ser criado o tributo pela medida provisória? Pode sim. O tributo ele vai ser criado pela medida provisória ou lei de acordo com o STF. O artigo 150, inciso 1 da Constituição traz o princípio da legalidade, de modo que o tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória, porque o STF entendeu que a medida provisória tem força de lei. Portanto, é plenamente possível que um tributo seja criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória. Agora preste bem atenção. Nem a lei ordinária, nem a medida provisória poderão invadir a reserva de lei complementar. E no direito tributário, cá entre nós, a reserva de lei complementar ela é bastante interessante. Ela é bastante ampla. As normas gerais de direito tributário têm que estar em lei complementar. Além disso, o empréstimo compulsório tem que estar em lei complementar. Da mesma forma que o imposto sobre grandes fortunas também tem que estar em lei complementar. Assim como o imposto seletivo, que veio com a reforma tributária já regulamentado na Lei Complementar 214. Assim como o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, também regulamentado na Lei Complementar 214. Portanto, senhoras e senhores, preste bem atenção, hein? O imposto seletivo e o Imposto sobre Bens e Serviços também estão reservados à Lei Complementar, beleza? Assim como a competência residual, que em matéria tributária é da União. Não confundam, as bancas gostam muito de confundir o candidato colocando a competência residual do direito administrativo. Lá a competência residual é dos estados. Aqui no direito tributário, a competência residual ela é exclusiva da União. Somente a União poderá efetivamente exercer a competência residual. Beleza, galera? Tranquilo? Então, já estamos aqui no conceito de tributo. Prestação pecuniária, compulsória. Viu como é que tem muita coisa que dá para extrair daqui? Prestação pecuniária, compulsória, em moeda, instituída em lei, não é sanção por ato ilícito. O tributo não é uma punição, gente. Jamais poderá ser criado um tributo que tenha como fato gerador uma conduta ilícita. Vamos tributar a venda de drogas. Não pode. Não pode. Agora, se o indivíduo pratica o fato gerador de um tributo ao praticar uma conduta ilícita, aí sim o tributo será devido, tá? Aí sim o tributo será devido. Caso contrário, não será devido o tributo. É importantíssimo lembrar que o tributo ele é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. E essa vinculação advém do próprio CTN, artigo 142. Lá no 142 você vai encontrar a figura do lançamento. O que é o lançamento? Lançamento nada mais é do que um procedimento administrativo privativo e obrigatório da autoridade fiscal para que haja a constituição do crédito tributário. Ou seja, o lançamento ele vai apurar a obrigação e
constituir o crédito tributário. Repito, o lançamento ele vai apurar a obrigação e constituir o crédito tributário. O lançamento ele é obrigatório, privativo da autoridade fiscal, e é por isso que a cobrança do tributo é plenamente vinculada. O auditor fiscal ele tem que lançar. Se ele não fizer, ele responde por isso. Lembre-se, uma vez notificado ao sujeito passivo, o lançamento se submete ao princípio da inalterabilidade, previsto no artigo 145 do CTN. Significa dizer que, uma vez notificado ao sujeito passivo, o lançamento não pode mais ser alterado, ressalvadas as hipóteses do próprio artigo 145, ok? E existem 3 modalidades de lançamento no nosso ordenamento jurídico. Lançamento por declaração, artigo 147 do CTN, que é a modalidade de lançamento em que o contribuinte declara ao fisco, informa ao fisco a prática do fato gerador, ou seja, o contribuinte vai para o fisco e fala: oi fisco, tudo bem? Pratiquei o fato gerador. Com base nessa declaração, efetivamente vai acontecer o lançamento, o cálculo do tributo devido pela autoridade fiscal. Beleza? Além disso, nós temos o lançamento de ofício, previsto no artigo 149 do CTN. No lançamento de ofício, você vai encontrar que efetivamente o contribuinte não faz nada, ele fica em casa esperando o carnê para pagar. Por isso, lançamento de ofício. Beleza? E a terceira modalidade é o lançamento por homologação, previsto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Nessa modalidade, é o contribuinte que apura o tributo devido, antecipa o pagamento e manda para a conferência do fisco. É o contribuinte que apura o tributo devido, antecipa o pagamento e manda para a conferência do fisco. O fisco tem 5 anos para homologar. Passados 5 anos sem que o fisco se manifeste, ocorrerá a homologação tácita do lançamento. Beleza? Então, tributo é prestação pecuniária, compulsória, em moeda, instituída em lei, não é sanção por ato ilícito e é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada, que é o lançamento. Perceba que do artigo 3º do CTN, a gente extraiu vários galhos com vários assuntos que podem efetivamente cair na sua prova. Um outro assunto relevante, que sempre cai em prova de procuradoria de município, é um troço chamado taxa. Taxa é uma espécie tributária vinculada, ou seja, diferente do imposto, que é uma espécie tributária não vinculada, o fato gerador da taxa é uma atividade do Estado. Exatamente isso. O imposto não. O fato gerador do imposto é uma atividade do contribuinte. O Estado vai cobrar o imposto independentemente, repito, de uma contraprestação. No caso da taxa, isso não pode acontecer. A taxa, ela somente será constitucional se houver a contraprestação. Se não houver a contraprestação, a cobrança será indevida. Ok? Então, o fato gerador da taxa é a contraprestação. Sem contraprestação, não há taxa. Portanto, senhoras e senhores, lembrem-se, a taxa é vinculada. E existem 2 modalidades de taxa no nosso ordenamento jurídico: a taxa de polícia e a taxa de serviço. A taxa de polícia ela é cobrada pelo exercício regular do poder de polícia, que nada mais é do que a limitação do interesse do particular em benefício da coletividade, diferente da taxa de serviço, que é cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Serviço público específico e divisível. Belezinha, galera? Tá joia? Não há dúvidas, posso confiar em vossas excelências? Maravilha, maravilha. Agora presta bem atenção. A taxa é vinculada, tá? Não se esqueça disso. E ela não pode ter base de cálculo própria de imposto. Ela pode ter na sua base de cálculo 1 ou mais elementos, mas a base de cálculo jamais poderá ser idêntica ao do imposto, conforme súmula vinculante 29 do nosso querido STF. Tá bom? Na sequência, pessoal, eu queria avançar um pouquinho mais para chegar em alguns assuntos que eu particularmente reputo muito importantes, né? Que não podem passar
batidos, principalmente numa prova de procuradoria. Eu particularmente acho que o princípio da legalidade é um assunto que pode efetivamente ser cobrado. Então, obviamente, já falei o assunto, né? A regra, é claro, o tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória, mas existem exceções a essa regra. O artigo 150, inciso 1 da Constituição comporta exceções. E, normalmente, em prova de concurso, o que cai são as exceções, né? Então, você precisa lembrar que os impostos extrafiscais da União são eles o imposto de importação, exportação, IPI e IOF, eles podem ter alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Alíquota alterada, alíquota, tá? Não é base de cálculo, por ato do Poder Executivo. Isso eu acho muito importante, apesar de ser uma prova de procurador do município. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Tem várias exceções. Eu queria focar pontualmente. Numa alteração trazida pela reforma tributária, que efetivamente já existia essa possibilidade, e a reforma tributária, na verdade, até restringiu a possibilidade que já existia. O que acontece? O tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Ponto. O artigo 97, parágrafo 2º do CTN, abre aí, 97, parágrafo 2º, ele já previa que a atualização da base de cálculo do tributo não é majoração. Então o prefeito poderia perfeitamente, por decreto, atualizar a base de cálculo do IPTU, porque não é majoração, não precisa de lei, pode ser feito por decreto. A reforma tributária alterou a Constituição para prever no artigo 156, onde está a competência dos municípios, que a atualização da base de cálculo pode acontecer de acordo com os critérios determinados pela Casa Legislativa. Então, a Casa Legislativa, enfim, o Legislativo Municipal vai definir quais são os critérios para a atualização da base de cálculo sem a necessidade de lei. Então, lembra disso, que é um dispositivo que, a mim, é muito caro, é muito interessante, e eu acho que pode efetivamente cair na prova como exceção ao princípio da legalidade. Por que não? Né? Por que não? Bom, dito isso, pessoas, eu queria avançar mais um pouco e agora eu queria tratar de alguns impostos, ou melhor, dos impostos municipais, nos pontos que eu particularmente acho mais importantes que a gente precisa abordar. Dentro da competência dos municípios, nós temos 3 impostos: o nosso querido IPTU, o ITBI e o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. No tocante ao ITBI, sem sombra de dúvidas, é fundamental a gente lembrar de algo que já está pacificado, que muita gente não estuda por causa disso, que é a súmula 656 do STF. A súmula 656 do STF deixa claro que o ITBI não pode ter alíquotas progressivas. O ITBI não pode ter alíquotas progressivas. O ITBI é um imposto proporcional, alíquota fixa, base de cálculo variável. Alíquota fixa, base de cálculo variável, ok? Além disso, no tocante ao ITBI, a gente tem 2 outros pontos que precisam efetivamente ser falados. A base, a alíquota, né, já foi. A alíquota, ela é fixa e a base variável, mas é importante lembrar do tema 1113 dos recursos repetitivos. Eu imagino que você já deve ter estudado isso pra caramba, mas eu quero relembrar o tema 1113. No tema 1113, o STJ firmou a tese no sentido de que a base de cálculo TBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação, hein? Nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Além disso, é importante lembrar que, de acordo com o tema 1113, o valor de transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. Essa presunção só pode ser afastada pelo fisco em processo administrativo próprio, garantindo ao indivíduo, ao cidadão, o contraditório e ampla defesa. Garantindo ao cidadão o contraditório e ampla defesa. Então, atenção ao tema 1113, é um tema que merece atenção. A base de cálculo TBI é o valor do imóvel, é o valor declarado pelo contribuinte. O fisco pode arbitrar? Pode arbitrar sim. Mas para que o fisco faça esse arbitramento, necessariamente tem que ser garantido o contraditório ao contribuinte, tá?
tem que ser garantido o contraditório ao contribuinte. Se não houver essa garantia do contraditório, efetivamente não será definida o arbitramento da base de cálculo, né? Não será arbitrado o ITBI pelo município, tá bom? Então, base de cálculo e alíquota são os pontos principais com relação ao ITBI. Além disso, nós temos um assunto importante que é a imunidade do ITBI na integralização de capital. Esse assunto está com repercussão geral pendente com relação à exceção à regra. Hoje não incide ITBI na integralização de capital, né? Desde que o objeto social da sociedade não seja gestão de bens próprios. Esse desde que aí, que está pendente de julgamento no STF, temos que aguardar esse ano nos próximos capítulos, então a gente segue com a literalidade do dispositivo, tá? Literalidade do dispositivo. É importante, gente, que a gente tenha em mente que a jurisprudência pacífica também cai em prova. Também cai em prova, tá? Portanto, é fundamental a gente lembrar que o ITBI é imune na integralização de capital. Outro ponto importante em relação a essa imunidade é o tema 796 do STF. O tema 796 do STF, no tema 796, o STF entendeu que a imunidade do ITBI prevista lá no 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, ela não abrange o valor dos bens integralizados que exceder o limite do capital social, que foi efetivamente integralizado. Então, se eu estou integralizando 50 mil reais numa sociedade com um imóvel de 150, a imunidade só abrange aquilo que eu integralizei, não abrange o excedente, não abrange o excesso, tá? Cuidado com esse tema 796, que também é questão de prova, tá bom? Eu comecei com o ITBI, porque eu acho o ITBI mais complexo, esses pontos são muito importantes. Poderia ter falado do IPTU, já que eu não falei, a gente fala sobre ele agora. O IPTU é o imposto de competência do município por excelência, né? É o imposto predial e territorial urbano. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, domínio útil, a posse de bens imóveis por natureza e por acessão física situados em área urbana ou urbanizável. É importantíssimo lembrar que o conceito de área urbana segue o artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Se tiver pelo menos 2 dos elementos ali elencados, a área será considerada urbana e incidirá o IPTU. Caso contrário, a área será considerada rural e incidirá o imposto territorial rural. Também incidirá o IPTU em áreas de expansão urbana, assim definidas pela lei municipal, tá? Área de expansão urbana, assim definida pela lei municipal, ainda que não tenha nenhum dos melhoramentos do parágrafo 1º. Isso está expresso no parágrafo 2º do artigo 32. Lembre-se, o IPTU é um imposto que pode ser progressivo, a escolha efetiva do município, podendo ser progressivo de acordo com o valor do bem, de acordo com a utilização do bem, de acordo com a localização do bem e também da função social da propriedade. Beleza? Bom, eu particularmente acho que com relação ao IPTU esse é o ponto relevante. E aí a gente parte para o ISS, tá? O ISS, ele é um imposto de competência do município que vai ser substituído pela reforma tributária, a gente sabe disso. Mas é importante lembrar que o ISS ainda vai existir por um bom tempo durante o período de transição. O imposto sobre serviços de qualquer natureza incide sobre a obrigação de fazer, sobre a prestação de serviços. O que é importante saber do ISS? Primeiro, todos os serviços são fatos geradores do ISS estão na Lei Complementar 116, no anexo. No anexo você vai encontrar os serviços e os subserviços. Os serviços são fatos geradores do ISS, são aqueles serviços que estão previstos na lei complementar, assim como os seus subitens, os seus congêneres. O rol de serviços é taxativo, o rol de congêneres é exemplificativo. O rol de serviços é taxativo,
e o rol de congêneres é exemplificativo, beleza? Então preste bastante atenção. O ISS, ele vai incidir sobre a obrigação de fazer, tá? É importante lembrar que a alíquota mínima e a alíquota máxima do ISS estão reservadas à lei complementar. Isso para você que vai fazer prova de procurador do município é bobagem, você já sabe disso, mas é importante lembrar aqui, e eu queria chamar a atenção de uma jurisprudência do final de 2024, que é muito relevante para a gente, que é o local onde é devido o ISS. O ISS é devido, de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 116, no domicílio do contribuinte, ressalvadas as exceções dos incisos ali previstas. Via de regra, esse assunto sempre vai gerar discussão. Sempre. Mas um dos assuntos que eu, particularmente, reputo mais interessante da jurisprudência do ISS alterada em 2024 foi a questão do ISS no serviço laboratorial de análises clínicas. O STJ finalmente pacificou o entendimento no sentido de que no caso de laboratórios de análises clínicas, o ISS é devido no município onde houve a coleta do material e não necessariamente onde foi efetivamente a análise, e não necessariamente onde foi a análise, tá? Então, para o STJ, o início e o fim da prestação ocorre na coleta de material, porque é onde ocorre a prestação principal e onde se comprova o laudo que foi emitido, tá? Então, o ISS é devido efetivamente no estabelecimento onde foi coletado o material. Isso é muito importante, porque no caso do laboratório, muitas vezes existe a franquia, e na franquia a coleta é feita no lugar, que normalmente é o franqueado, e a análise é feita no laboratório, que normalmente é o franqueador. O ISS, então, passa a ser devido no local do franqueado, tá? No local efetivamente da coleta. Atenção, que esse assunto ele é deveras importante. Foi uma consolidação de jurisprudência depois de muitos e muitos anos de debates acerca do local onde é devido efetivamente o ISS. Beleza, gente? Tá tranquilo? Tá beleza? Até aqui a gente abordou vários pontos relevantes, hein? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui na nossa revisão. Eu queria partir agora para o direito tributário lá no CTN, também abordar uns pontos da reforma tributária que são muito importantes, que você não pode jamais pensar em ir para uma prova hoje sem ter esses pontos da reforma tributária muito claros na sua cabeça. Com relação ao direito tributário, lá no Código Tributário Nacional, alguns assuntos extremamente importantes que não podem faltar se envolvem a figura da responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária é um assunto recorrente em provas de concurso, mas eu queria seguir a sequência do CTN a partir do artigo 130. No artigo 130, a gente tem uma regra que prevê a responsabilidade tributária no caso de alienação de bens imóveis. No caso de alienação de bens imóveis, diz o artigo 130, que o adquirente responderá pelos tributos incidentes sobre os bens adquiridos. Então, o indivíduo, ao comprar um imóvel, ele será responsabilizado pelos débitos que efetivamente incidirem sobre aquele imóvel. É importante lembrar que o artigo 130 ele somente abrange os débitos próprio terreno. Ele somente abrange os débitos que incidem sobre o bem, não abrangendo eventuais débitos sobre a atividade exercida no imóvel. Exemplo, no imóvel que eu coloco à venda, eu sou proprietário, eu coloco à venda, dou o direito de preferência para o locatário, mas o locatário não exerce, né? E eu coloco à venda para você. O locatário, nesse caso, seria um restaurante, o restaurante tem taxa de vigilância sanitária, a vigilância sanitária não é paga, essa taxa não segue o bem. O que segue o bem, efetivamente, é o tributo próprio terreno, tá? Então, IPTU, taxa de coleta de lixo, ITR, esses tributos seguem o bem porque são tributos próprio terreno, porque são tributos do bem, tá bom? É importante lembrar
que se você tiver a prova de quitação, não há que se falar na transferência da dívida. Ou seja, se houver a prova do pagamento, a prova da quitação, a dívida não se transfere. Repito, se houver a prova da quitação, a dívida não se transfere. E como se não bastasse, além disso, tá? Se você arrematar esse imóvel em asta pública, arrematou esse imóvel em asta pública, a dívida também não se transfere. Se você adquire o imóvel em asta pública, todos os tributos presumem-se recolhidos, né, pelo valor alcançado na asta. Subrogam-se no valor alcançado na asta. Isso está no parágrafo único do artigo 130. Esse assunto é extremamente importante, porque o STJ chegou a convalidar o entendimento contrário ao contribuinte, lá nos idos de 2023. O STJ entendeu que se no edital da asta pública constar que há débitos, o adquirente responde, mas em 2024 o STJ mudou de ideia e agora consolidou o entendimento que se o indivíduo arremata o imóvel em asta pública, todos os tributos subrogam-se no preço. Isso é a regra do artigo 130, parágrafo único do CTN. O edital não pode inovar. O edital não pode trazer algo que não está previsto. O edital não pode prever uma novidade que não está prevista na lei. Portanto, lembrem-se, ao adquirir o imóvel em asta pública, todos os tributos incidentes sobre o bem deverão estar subrogados no preço. Todos os tributos deverão estar subrogados no preço. Então, muitíssimo cuidado com isso. Muitíssimo cuidado com isso. Por quê? Porque efetivamente é fundamental que você lembre que quando estamos tratando de responsabilidade tributária, o adquirente não responderá pelos tributos incidentes sobre o bem, se arrematado em asta pública, ainda que no edital esteja prevista a existência dos débitos. Tá bom? Belezinha? Fácil? Não há dúvidas? Show de bola. Para além disso, é importante a gente avançar mais um pouquinho no Código Tributário Nacional. E um dos dispositivos mais importantes no tocante à responsabilidade tributária é o artigo 135. O artigo 135 ele traz a responsabilidade pessoal do agente. Responsabilidade pessoal. Responde pessoalmente com o seu patrimônio. O indivíduo responderá, repito, pessoalmente com o seu patrimônio ao infringir a lei, contrato social, estatuto ou agir com excesso de poderes. A responsabilidade aqui ela é pessoal do indivíduo, tá? Então, quem é que vai responder? O preposto, o mandatário, o gerente, o empregado, desde que seja comprovada a existência de dolo. Se não houver dolo, não haverá, não poderá haver a aplicação da responsabilidade pessoal. Sem dolo, não há responsabilidade pessoal. Lembrem-se disso. A responsabilidade pessoal pressupõe a existência do dolo, ok? Portanto, sem dolo, não há que se falar na possibilidade de aplicação da responsabilidade pessoal. E aqui tem um tema do STJ que eu acho que não pode ser esquecido para a tua prova, que é o tema 962. O tema 962 dos recursos repetitivos, ele abrange a figura da responsabilização tributária relativa àquele que tinha o poder de gestão à época do fato gerador, mas não mais à época da dissolução irregular. Ou seja, o indivíduo ele é o administrador da empresa na época do fato gerador do tributo. O fato gerador do tributo é praticado, não há o pagamento do tributo por qualquer motivo, ou há, enfim, é irrelevante. Mas o indivíduo deixa de ser o administrador da empresa. Anos depois, você vai ter uma dissolução irregular dessa sociedade, quando o indivíduo não é mais o gestor. E o STJ, então, ao analisar o tema 962, ele concluiu que esse administrador à época do fato gerador, ele não pode ser responsabilizado pessoalmente se ele não
colaborou, se ele não praticou nenhuma conduta dolosa com a intenção de infringir, de violar a norma. A responsabilidade pessoal não se aplica nesse caso. A responsabilidade pessoal somente será cabível, somente será aplicável para aquele que efetivamente está na prática do fato gerador no momento da dissolução irregular, porque a responsabilidade pessoal ela pressupõe a existência do dolo, tá bom? Então, sem dolo não há responsabilidade pessoal. Esse assunto é reforçado pela própria súmula 430 do STJ, que diz que o mero inadimplemento do tributo não gera a responsabilidade pessoal. O mero inadimplemento do tributo não gera a responsabilidade pessoal. Beleza? Tranquilo? Não há dúvidas? Maravilha. Esses dois assuntos, para mim, dentro de responsabilidade, são os mais relevantes, os mais importantes, e você precisa necessariamente centralizar o seu foco nesses dois assuntos dentro de responsabilidade tributária. Ah, Gabriel, não pode cair outra questão de... Claro que pode, eu estou aqui tentando encontrar, né, questões para a prova, tentando acertar os melhores caminhos para a prova, então meu objetivo é ser o mais abrangente possível. Dentro do CTN nós temos mais alguns assuntos muito importantes. Um dos assuntos que eu reputo mais relevante dentro de crédito tributário é a lei, a alteração do CTN, né, que passa a prever agora como causa de interrupção da prescrição o protesto extrajudicial. Essa é uma mudança histórica no Código Tributário Nacional. É importantíssimo lembrar que o protesto judicial já interrompia a prescrição em matéria tributária, mas o protesto extrajudicial não estava previsto no artigo 174, parágrafo único do CTN, como causa de interrupção da prescrição. Essa é uma inovação, e é uma inovação que efetivamente pode ser cobrada na prova. Então, no tocante à prescrição, lembrem-se, agora, não só o protesto judicial, a confissão de dívida, qualquer causa que constitua o devedor em mora, em juízo, mas também o protesto extrajudicial interrompe a prescrição. Também o protesto extrajudicial interrompe a prescrição. Lembrem-se disso, ok? Então, o protesto extrajudicial também interromperá a prescrição. É uma alteração relevante, é uma alteração importante que você precisa lembrar na hora da sua prova. E um outro tópico dentro do Código Tributário Nacional que a gente não pode deixar de falar é a presunção de fraude à execução fiscal. A presunção de fraude à execução fiscal ela existe independentemente da existência da execução fiscal. Não importa se a execução fiscal existe, se ela foi ajuizada ou se ela não foi ajuizada. É absolutamente irrelevante esse conceito. Por quê? Porque efetivamente a presunção de fraude à execução fiscal ela se dará nos termos do artigo 185 do CTN, ainda que não exista execução fiscal. E a presunção, então, ela se dará quando o devedor dilapidar o seu patrimônio após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Então, se o indivíduo dilapidar o seu patrimônio após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário, ainda que não haja execução, haverá presunção de fraude, tá bom? E essa presunção de fraude, ela é absoluta. Absoluta. A única forma que o indivíduo tem de sair disso, de sair dessa presunção de fraude, é resguardar bens suficientes para saldar o crédito. Ou seja, o indivíduo precisa necessariamente resguardar bens suficientes para pagar o tributo. Se ele resguarda bens suficientes para pagar o tributo, para suportar o crédito tributário, aí a presunção ela não se aplica. Nesse caso, a presunção ela não se aplica. Belezinha? Fácil? Tá tranquilo? Não há dúvidas? Maravilha. Dito isso, senhoras e senhores, a gente tem aqui dentro do CTN os principais pontos que eu particularmente reputo relevantes para essa prova. É claro que pode cair qualquer outro ponto. Nós já falamos também, né? Na primeira parte da revisão, nós já falamos sobre o 113, já falamos sobre o 142, já falamos sobre lançamento.
já falamos sobre boa parte do código, passamos sobre quase todo ele. Mas eu queria agora dar um foco naquilo que é de mais novo e que recentemente na prova de procurador do município, procurador do estado, perdão, de Goiás, foi profundamente cobrado e foi bem interessante a questão, que é a reforma tributária. Não foi uma questão só, foi mais de uma questão cobrada sobre reforma tributária na prova de PGE Goiás. Então eu particularmente reputo que é fundamental a gente ir para essa prova preparado. Ou seja, pode ser que a gente encare boas questões aí que envolvam a figura da reforma tributária, tá bom? Então vamos torcer para que isso efetivamente aconteça e que eu tenha aí a chance de acertar alguma questão para vocês, ou talvez algumas, né? A reforma tributária, ela traz novidades relevantes. A reforma tributária, ela traz novos princípios para o direito tributário, como o princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Esses 5 novos princípios que são trazidos para o direito tributário são princípios muito relevantes na orientação da incidência do tributo. Então lembre-se, simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Esses 5 novos princípios estão previstos no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição. Tá? Já no parágrafo 4º, a gente vai encontrar a busca pela redução dos efeitos regressivos. Ou seja, a reforma tributária, ela passa a prever que o sistema sempre utilize de meios para redução da regressividade. E o que é isso? A lógica é fazer com que o mais rico pague mais tributos que o mais pobre. Essa é a lógica, tá bom? Além disso, nós temos algumas alterações relevantes, tá? Dentro do sistema que envolve as imunidades. A imunidade dos templos religiosos não mais é a imunidade dos templos religiosos. Agora é a imunidade das entidades religiosas e templos de qualquer culto. Então você tem uma imunidade mais abrangente ainda daquilo que já era. Já tínhamos uma imunidade abrangente para todos os templos, agora além dos templos, as entidades religiosas, ou seja, não necessariamente precisa ser um templo caracterizado como a gente está acostumado, mas qualquer entidade religiosa vai ser imune. Assim como as suas organizações assistenciais e beneficentes. As organizações assistenciais e beneficentes também passam a ser imunes, tá? Elas, aí vocês vão me perguntar, elas não são imunes, Gabriel, na linha C? São, só que agora as entidades beneficentes e assistenciais ligadas ao templo, elas têm imunidade da linha B e não da linha C do artigo 150, inciso 6. E qual é o impacto disso? O impacto disso é monstruoso, porque a linha B é uma norma constitucional de eficácia plena, não precisa de complementação, não há necessidade de complementação. Portanto, as entidades religiosas que tenham entidades assistenciais junto a ela, essas entidades efetivamente, elas não precisarão preencher nenhum requisito além da sua existência para o gozo da imunidade, assim como o próprio templo religioso, tá? Agora, quem está na linha C, quem não está relacionado ao templo, aí vai ter que preencher os requisitos da lei complementar nos termos do próprio dispositivo constitucional, tá bom? Um outro ponto importantíssimo que a gente não pode esquecer é que agora a imunidade recíproca, que está no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, ela se estende à empresa pública prestadora de serviço postal, tá? Ela se estende à empresa pública prestadora de serviço postal. O que significa isso? Significa dizer que efetivamente os Correios não tem mais a discussão se é jurisprudência ou não. Agora é regra constitucional. Regra constitucional. Beleza? Joia? Bom, sem mais delongas, né?
Uma outra questão constitucional importante trazida pela emenda constitucional 132 é a que abrange a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública não é mais só uma contribuição de iluminação pública. Os municípios do Distrito Federal, eles poderão instituir a contribuição de iluminação pública, mas também para a melhoria dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Ou seja, nós temos uma nova contribuição para além da segurança pública, para além da iluminação pública, agora uma contribuição para a segurança pública. Monitoramento visando a segurança pública. Ou seja, é uma nova contribuição prevista na Constituição após a emenda constitucional 132. A redação do artigo 149-azão foi alterada para a previsão desse dispositivo. Ok? Beleza? A gente sabe que a reforma tributária acaba com o ISS e com o ICMS, trazendo o IBS para o nosso ordenamento jurídico, o Imposto sobre Bens e Serviços. Por outro lado, acaba com PIS e COFINS e também traz para a gente a CBS. E é importante lembrar que o artigo 149-Bzão da Constituição prevê com todas as letras que tanto o IBS quanto o CBS se submetem às mesmas regras com relação a fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência, sujeito passivo, com relação às imunidades, aos regimes específicos, diferenciados, favorecidos, as regras de não cumulatividade e creditamento. Então, IBS e CBS têm as mesmas regras, tá? Lembrem-se disso, tá? E aí, galera, a gente tá falando de IBS, CBS e tal, etc. É importantíssimo lembrar que com relação a essa figura desse imposto novo de competência compartilhada entre estados e municípios, preste atenção, o IBS não é um imposto de competência municipal. O IBS, que nasce com a reforma tributária e agora é regulamentado pela Lei Complementar 214, o IBS, ele é um imposto, preste bem atenção, ele é um imposto de competência compartilhada. Competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Competência essa que deve ser exercida por lei complementar, né, para trazer as regras gerais. As regras gerais são reservadas à lei complementar, que já foi criada, a Lei Complementar 214, né? E esse imposto, o IBS, ele seguirá como principal princípio a neutralidade. Neutralidade significa dizer que esse imposto, o IBS, ele deverá ser neutro, não poderá impactar na economia, influenciar na economia, tá? Não poderá impactar, não necessariamente, né, deverá impactar na formação de preço. Neutralidade é isso. O tributo neutro é aquele que não influencia na economia, tá? A sua hipótese de incidência são as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, assim como a prestação de serviços. Ele substitui o ICMS, ele substitui o ISS. Ele vai incidir também na importação, assim como o ICMS e ISS, não muda muito, mas ele não incide na exportação na mesma lógica de ICMS e ISS, tá? É importante lembrar que a legislação vai ser única, que é a Lei Complementar 214. Mas, cada ente federado vai fixar sua alíquota própria por lei específica. Cada ente federado vai fixar sua alíquota própria por lei específica, tá? Essa alíquota vai ser a mesma para todas as operações. Todas as operações, tá? E, obviamente, como ele é um imposto que junta o IBS junta o ICMS e ISS, ele vai ser cobrado pelo somatório das alíquotas dos estados e dos municípios de destino da operação. Município de destino da operação. Lembre-se disso. Destino. Ok? Beleza?
Bom, ainda dentro de IBS, que é um assunto que a gente não pode deixar de falar, o IBS ele vai ser fiscalizado, ele vai ser administrado, melhor dizendo, pelo comitê gestor, tá? O comitê gestor do IBS, ele efetivamente vai distribuir o produto da arrecadação do IBS. Então, o comitê gestor, ele vai ser o responsável pela administração tributária do IBS. A Constituição fala na integração entre estados e municípios e federal para que haja a atuação do comitê gestor. Então ele vai ter independência técnica, administrativa, orçamentária, financeira. O comitê gestor, ele vai ter orçamento financiado pelo percentual do produto da arrecadação do IBS, tá? Então ele vai ser independente. O IBS vai ser gerido pelo comitê gestor, que vai ser efetivamente independente e que vai ter efetivamente orçamento próprio, oriundo da própria gestão, da própria arrecadação do IBS. E como é que vai ser a formação do comitê gestor? Tá? São 27 membros, um representante de cada estado, e 27 membros representando o conjunto dos municípios. Tá? No caso do estado é um para cada, tá tudo certo. Mas no caso dos municípios, dos 27, são 14, né? Escolhidos lá pelos municípios e 13 de acordo com as respectivas populações ponderadas. Isso ainda vai ser discutido, mas esses números normalmente são chatos para a prova. Então você tem que lembrar que o comitê gestor é composto por 27 membros dos estados, 27 membros dos municípios. Essa é a lógica que você tem que levar para a prova. Tá? Isso é importantíssimo. Bom, dito isso, senhoras e senhores, eu acho que a gente abrangeu aqui os pontos principais. É importante lembrar que no tocante a uma prova de procurador de município, né, que é importante a gente falar, que a gente está falando aqui de competência municipal, eu acho muito improvável que caia um imposto seletivo, por exemplo. Porque a Constituição ainda trouxe mais um imposto por ordenamento jurídico, é o imposto seletivo. Né? O imposto seletivo é aquele que vai incidir sobre bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Mas assim, tudo pode. Né? É uma prova de concurso, não é uma prova de conceito para saber se você sabe ou não ser procurador. Na verdade, a lógica é te reprovar, então nada mal cobrar uma questão de imposto seletivo. O imposto seletivo, ele entra, né, no nosso sistema tributário no artigo 153, inciso 8º, e o imposto seletivo, ele efetivamente não incidirá sobre exportações, nem sobre energia elétrica e telecomunicações, porque tecnicamente energia elétrica e telecomunicações são essenciais à saúde e ao meio ambiente. Né? E nas exportações a gente segue a regra de não exportar tributo. Mas na exportação incidirá no caso de extração, tá? Tá expresso isso lá na Constituição, no parágrafo 6º, inciso 7º, desculpa, do artigo 153. Mas é importante lembrar que todos os tributos vão incidir por fora, então o imposto seletivo ele não integra a sua própria base de cálculo, tá? Ele pode ter o mesmo fato gerador, ele pode ter a mesma base de cálculo de outros tributos, porque o objetivo dele é onerar a operação. É ser seletivo, é ser mais alto, é fazer com que o produto fique efetivamente mais caro. Então ele pode efetivamente ser cobrado sobre qualquer outra situação que já exista tributo, tá? Não haverá aí bitributação ou bis in idem se houver essa cobrança. E as suas alíquotas são fixadas por lei ordinária, muito cuidado com isso, tá? Ele é criado por lei complementar, mas as alíquotas são alteradas por lei ordinária. Bom, dito isso, eu acho que a gente abrangeu aqui os principais pontos, né, para essa prova, pelo menos que eu reputo relevante. Falamos da reforma tributária, falamos de direito tributário no CTN, falamos de direito tributário na Constituição. Ou seja, tentei aqui ser o mais abrangente possível para que você chegue na sua prova preparado.
e possa dar tudo certo. Mas o importante é você manter a calma. Mantenha a calma que vai dar tudo certo. Afinal de contas, seu maior inimigo é você mesmo. O nosso maior inimigo somos nós. Então, se cuida, vai com calma, depois manda notícias. Espero ter dado tudo certo. Beijo grande.